Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Tudo bem com você? Espero que sim. Estou passando hoje aqui para a gente fazer a leitura de mais um capítulo do livro do Eclesiastes, o Coelet. Mas antes eu quero fazer uma solicitação. Caso você não seja assinante ainda do canal Teologia Hoje, se inscreva, ajude o nosso projeto a alcançar o maior número de pessoas. Assine. Não esquece de deixar o seu like, caso você goste do encontro, da nossa conversa hoje aqui. E também passar adiante o link para que seus contatos, amigos e familiares possam ter acesso a tudo que a gente faz aqui. Antes da leitura, eu quero, atendendo aqui um pedido de um dos nossos assinantes do canal, o livro que eu citei em um dos nossos encontros é justamente esse aqui, A Trilha Menos Percorrida, do Scott Peck. E é uma trilogia, na verdade. O segundo é esse, Prosseguindo na Trilha Menos Percorrida. E o terceiro é Além da Trilha Menos Percorrida. Não estou com ele em mãos aqui. Eu voltei inclusive a ler o primeiro livro da trilogia. Desejo fazer novamente a leitura da trilogia. É um texto muito enriquecedor. Fica aí a sugestão, eu vou colocar também na descrição do vídeo de hoje as formas que você teria para adquirir. Quando puder, adquire e leia, você vai gostar muito. Vamos à leitura de mais um capítulo do livro do Eclesiastes. Hoje nós vamos ler o capítulo 8. Diz assim: Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença como uma obra contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolonga, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus.
Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso, exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para a descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso poderá achar. Mais um capítulo, mais um conjunto de ensinos importantes aqui do Coelet. E nessa parte justamente que faz alusão ao rei, esse texto reflete a sua cultura. Essa cultura é uma cultura da monarquia, onde o monarca era quem dirigia as ações do povo. E repito, se de fato esse texto corresponde conforme a tradição atribui a Salomão, Salomão também foi um rei em Israel e ele fala justamente dessa obediência ao rei. Mas dentro desse conjunto de ensinos aqui sobre respeitar a autoridade, a gente vive, no nosso tempo uma crise de valores em relação à autoridade, porque aqui não se permite, no caso do monarca, nem discordar, mesmo quando o monarca comete erros, é a autoridade suprema. Mas a gente vive uma crise na nossa sociedade de total desprezo às autoridades, em todas as instâncias. Na instância familiar, uma crise de autoridade, nos ambientes da sociedade, nas esferas da política, seja no executivo, seja no legislativo, no judiciário, a gente vive uma crise de respeito à autoridade. E há, de fato, na nossa realidade, a conjuntura social, uma abertura maior para criticar as instâncias. Mas há uma diferença entre a crítica razoável, a crítica procedente ao desprezo e ao desrespeito, em alguns casos, inclusive, até a violência física contra essas fontes de autoridade. Isso é um risco para as sociedades. Mas nesse conjunto aqui de ensinos, ele fala sobre o coração do sábio, que conhece o tempo e o modo de agir. A gente precisa dessa capacidade de saber o tempo e o modo de agir. A gente tem muita pressa, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, a gente quer a resolução mais rápida possível dos nossos problemas, das nossas inquietações. E muitas vezes, pela pressa, a gente usa o modo errado. Querendo fazer o certo, muitas vezes a gente faz o errado. Porque a gente precisa aprender o tempo da maturação das coisas. E ele atribui isso ao sábio, que há um tempo e um modo para todo o propósito. Então é necessário que a gente busque essa capacidade de conhecer o tempo e o modo de agir. Isso é fácil? Não. Mas a gente está aqui, cada dia é uma oportunidade de crescer, cada dia é uma oportunidade de aprender um pouco mais, cada dia é uma oportunidade da gente visitar as áreas os nossos equívocos e desvios e potencializar as nossas capacidades e habilidades. Então, oremos por isso, para que a gente tenha discernimento para conhecer o tempo e o modo, a forma adequada
de agir. Mas antes de terminar, eu quero aqui fazer uma alusão à parte final do texto, quando ele fala sobre esse desejo do humano de conhecer, de saber. E nesse movimento desenfreado do humano de conhecer, ele tem ido a lugares muito distantes. Ele tem conseguido visitar espaços, galáxias, saber o que existe nesses lugares, mas tem se distanciado muito de si mesmo. Esse conhecimento para dentro, tem sido algo que os homens, nós precisamos investir. Ele fala sobre o investimento da sabedoria, a dedicação a conhecer a sabedoria e conhecer a sabedoria, a dedicação para conhecer a sabedoria, é isso que está no texto. E nesse movimento ele contemplou toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. E a gente conseguiu, como humano, descobrir muitas coisas, o avanço científico extraordinário. Muito tem se falado nos últimos dias sobre inteligência artificial, os humores, as descobertas, as mudanças muito rápidas. Mas é necessário que a gente também faça essa viagem para dentro, que a gente invista tempo no autoconhecimento. E a gente está conseguindo fazer longas viagens para fora e não está pagando um bilhete assim de uma viagem curta para dentro. Talvez seja necessário a gente investir também nessas viagens para dentro, para o autoconhecimento. Esse livro que eu sugeri a vocês trabalha um pouquinho essa questão. Então, o texto tem muitas outras lições, mas eu acho que o que nós conversamos até aqui, você pode rever aí a leitura, é suficiente para a gente colocar como motivos de oração, para que a gente saiba discernir o tempo e a forma de agir, e que a gente invista em conhecimento, em sabedoria, que a gente descubra coisas novas debaixo do sol, mas que a gente não prescinda, a gente não pode abrir mão de fazer viagens também para dentro de nós mesmos, para o autoconhecimento. Por isso nós oramos nessa manhã, Senhor, com gratidão pela vida, com gratidão pela nova oportunidade que temos nesse novo dia, pedindo direção, pedindo a Tua graça, pedindo a abertura dos nossos olhos para termos corações gratos, um hino de louvor por tudo que o Senhor é, mas também gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ensina-nos, pedimos nessa manhã que o Senhor nos dê sabedoria, que a gente tenha paciência para saber que existe um tempo para todas as coisas, que a gente saiba discernir o tempo e a forma de agir. Às vezes, na pressa das resoluções, a gente escolhe o modo inadequado. Pedimos que Tu nos ajude nas resoluções que a gente precisa na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações, que a gente não fuja dos problemas e dos desafios, mas que a gente saiba que existe um tempo e um modo. Nos dê discernimento para que a gente escolha os modos adequados para a resolução de cada situação. Pedimos-te também que a gente tenha diligência em aprender, em conhecer. Sempre há algo a aprender, sempre há algo a ensinar. Que a gente esteja sempre aberto para novas aprendizagens, que a gente não imagine que a gente já sabe tudo, mas que a gente sempre esteja com essa disponibilidade aprendente, corações disponíveis para aprender, mas que a gente não abra mão também de investir tempo no autoconhecimento, conhecimento de nós mesmos, para conhecermos melhor o Senhor. Eu oro por mim, por meus irmãos e amigos que se unem nessa oração, neste dia, para que essa graça
se manifeste na nossa vida hoje. Ajude, por favor, aqueles que estão enfrentando problemas e que precisam das resoluções hoje. Dê a eles a capacidade de saber a forma correta de agir, as decisões corretas, para que o mal não seja maior. Ajuda-nos nisso, nós dependemos do Senhor. Nos ensine que todas as coisas, como diz a tua palavra, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos pela tua obra, por tudo que o Senhor é. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa manhã dedicar para você uma canção. E essa canção está relacionada a algo que a gente leu aqui, que nós vamos encontrar, dita de outra forma, na carta de Paulo aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para você ouvir a música. Ela é interpretada pelo Fernandinho. E na parte superior aqui vai aparecer um card também como uma segunda opção para você ouvir. Deixe o seu comentário, quais os versículos que falaram mais ao seu coração, como esse texto te desafia para esse segundo dia do mês de agosto. Escreve aqui nos comentários. A gente tem um site, o endereço é www.teologiahoje.com.br. Visite sempre o nosso site, tem muita coisa interessante por lá. E aqui na parte inferior, a chave Pix, caso você queira colaborar com a manutenção do nosso canal. Nós temos alguns compromissos mensais e o início do mês tem esses desafios. Faça como você puder e com quanto você puder também, para a gente continuar buscando aqui caminhos para fortalecer o nosso canal Teologia Hoje, tá bom? Deus abençoe você, tenha um dia muito abençoado, que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, a vida dos seus familiares e amigos, e a minha oração por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, cada manhã, aqui no nosso Curta Palavra. Aproveite o dia de hoje, aproveite bastante. Feliz quarta-feira.